Bom, pessoal, essa é a parte 3 da conclusão do assunto, né? A respeito dos 10 mandamentos. Você que está aqui acompanhando o vídeo e que é novo no canal, se inscreva para que possamos alcançar mais pessoas e que assim a mensagem do Reino de Deus possa chegar a diversos locais e lugares diferentes no caso. Bom, se caso você caiu aqui de paraquedas e não tenha assistido a parte um e a 2, é importante que você assista primeiro, para que assim você, ao chegar na parte 3 você compreenda de maneira mais clara toda essa cronologia de temas, do tema no caso, né, que é a respeito se Jesus, ao morrer, ele cancelou os 10 mandamentos no caso. Bom, deixando bem claro aqui que a gente vai examinar o que está nas escrituras. O vídeo aqui não é um intuito de atacar nenhuma congregação ou religião, tá bom? Então examinaremos exatamente o que está na palavra de Deus, e tudo que for mostrado aqui é o que vai estar na Bíblia, a Bíblia que vai estar mostrando para a gente. Então vamos começar. Bom, a respeito dos 10 mandamentos, né, que a gente já viu anteriormente, quem foi que escreveu, a gente falou sobre isso na parte 2. Essa conclusão aqui eu vou deixar para falar justamente a respeito do quarto mandamento, porque eu sei que o quarto mandamento ele gera às vezes dúvidas se precisa ou não ser observado, se ele é válido ou não. Então, se Cristo cancelou os 10 mandamentos, é importante para você saber isso, que você tenha assistido o vídeo um, a parte um e a parte 2. Então, vamos falar dessa parte 3 aqui, somente da questão do quarto mandamento, porque é um mandamento que as pessoas, de certa forma, não observa, né? Vamos verificar, porque os outros mandamentos todo mundo concorda. Vamos colocar aqui, ó, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Aí vem esse daqui, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí vem o outro, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Bom, a maioria aqui praticamente todo mundo concorda, mas quando chega no quarto mandamento, aí tem essa questão. Então vamos olhar biblicamente para saber se ainda é válido guardar esse quarto mandamento ou se não, tá bom? E vai ser isso que a gente vai verificar aqui pela Bíblia no caso. Bora lá então. Bom, vai ser importante a gente começar aqui pelo livro de Gênesis, do capítulo 2, do versículo de 1 a 3, que fala o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí continuando. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, aqui em Gênesis capítulo 2 está falando que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E esse sétimo dia aqui que está sendo mencionado no caso, está se referindo ao sábado, ao sábado. E é importante mencionar também, né, que nesse período aqui não tinha nenhuma nação ou civilização antes de qualquer país ou religião surgir. Porque muitos, ao observar ali a questão do quarto mandamento, eles vão falar o seguinte: olha, esse mandamento aí, especificamente falando, eles foram dados para quem? Para os judeus. Só que se a gente for olhar claramente os textos, antes mesmo de qualquer nação, ou povos, ou religião, qualquer outra religião surgir no planeta Terra, Deus abençoou o sétimo dia, ele santificou e ainda fala que ele descansou, né, de toda a obra que como Criador fizera.
Então, a gente vê aqui que antes de qualquer ser humano, né, antes da questão aqui que eu coloco, melhor dizendo, antes de qualquer nação, de qualquer religião, de qualquer povos terem estado surgido ali no nosso planeta, de maneiras assim de civilização, Deus ele já tinha santificado esse dia, né? Ele já tinha abençoado no caso. Então, o primeiro ponto importante para responder é essa parte. Então, assim, algumas pessoas falam, mas foi dado só para os judeus. Mas se a gente olhar aqui, antes mesmo que os judeus existissem, Deus ele já tinha abençoado o sétimo dia, no caso que é o sábado, ele já tinha abençoou Deus o dia sétimo e santificou, tá bom? Então, até aqui tudo bem. Vamos ver o que a Bíblia tem mais a nos dizer. Bom, e um argumento que muitas pessoas utilizam a respeito do assunto para falar, olha, eu não concordo esse aspecto do quarto mandamento, porque o próprio Jesus ele trabalhou no sábado. Até coloquei aqui uma imagem ilustrativa, obviamente, de Jesus aqui trabalhando, né, com notebook, ali olhando as ações dos investimentos. Bom, gente, Jesus trabalhou no sábado. É verdade ou é mentira? Gente, é verdade. Ele trabalhou sim no sábado. Mas vamos verificar qual foi o tipo de trabalho que ele fez e se ele quebrou o sábado, né? Vamos verificar dentro da Bíblia e vamos verificar o que a Bíblia fala a respeito dessa questão. Bom, a gente sabe que aqui no nosso país, em 1º de janeiro de 2022, foi aprovada a questão do salário, né? Assim, um aumento, no caso, foi aprovado um aumento, e o nosso salário mínimo aqui ele está de R$ 1.212. A medida provisória de número 1091 de 2021, de 30 de dezembro de 2021, reajustou o valor do salário mínimo para R$ 1.212 a partir de 1º de janeiro de 2022, certo? Então aqui a gente tem a questão do salário mínimo no nosso país, tá bom? Guarda essa informação porque ela é muito importante. Se o seu filho ou qualquer outra pessoa for trabalhar no mercado, você for trabalhar no mercado, numa empresa, na casa do salário mínimo, é isso aí que você vai receber. Aí você vai falar assim, Felipe, mas o que isso tem a ver com Jesus trabalhar no sábado? Bom, eu vou te explicar lá na frente. Vamos passando aqui. Bom, só para reforçar aqui a ideia, né? O salário mínimo está no valor de R$ 1.200, 1.212 no caso. Eu vou explicar sobre essa questão. Vamos lá. Bom, Jesus trabalhava no sábado, conforme eu já tinha respondido, né, gente? Ele sim trabalhou no sábado, porém é muito importante observar o que exatamente ele fez no sábado. E aí a Bíblia responde para a gente. Então, será que Jesus ele ficava lá investindo nas bolsas de ações, investindo nas bolsas de valores, investindo em Bitcoin, comprando moeda, trocando? Será que era essas coisas que Jesus estava fazendo para poder ganhar mais dinheiro, tá bom? Não estou dizendo aqui, não estou entrando aqui no tema que ganhar dinheiro é errado ou enfim, ou é certo. O nosso assunto aqui que a gente está tratando é exatamente sobre a questão se foi anulado ou não os mandamentos de Deus através da morte de Jesus. Mas, como essa parte 3 a gente está focando só no quarto mandamento, porque tem toda essa dúvida, né, a respeito desse assunto, a gente está deixando essa terceira parte, essa conclusão, apenas para falar disso. Bom, vamos analisar se Jesus ele estava fazendo essas ações nas bolsas de valores ou o que ele estava fazendo, que tipo de trabalho ele estava fazendo no sábado. Então vamos verificar aqui no livro de João, capítulo 5, do versículo 8 a 11. Vamos ver o que diz.
Então, em João capítulo 5, do versículo 8 a 11, fala o seguinte: Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Veja que o dia que Jesus fez essa cura desse homem foi exatamente no sábado. E então, olha só quem não gostou. E então os judeus disseram aquele que tinha sido curado. Então os judeus falou para aquele rapaz que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Olha só. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Bom, pessoal, veja bem, o que Jesus estava fazendo aqui? Qual era o tipo de trabalho que ele estava claramente fazendo no dia de sábado? Vocês conseguem perceber ao ler o versículo? E disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele estava fazendo o bem no sábado, ele estava curando pessoas, né? Então veja que o conceito de quando alguém fala assim, olha, Jesus trabalhou no sábado, então eu também posso trabalhar. É diferente, porque o trabalhar de Jesus aqui era cuidar de pessoas que estavam paralisadas, parte do corpo, que estavam com problema nas mãos, que tinha outros tipos de problemas. E Jesus, ele não recebia nenhum salário, nenhum dinheiro para fazer isso que ele fazia. E ele curava as pessoas, obviamente em qualquer dia, mas no sábado também ele fazia o bem, tá bom? Então, ele não tinha um salário ali para poder fazer essas questões. E quando a gente fala, olha, eu vou trabalhar no sábado porque Jesus também trabalhou, a gente fala isso no intuito de quê? De ganhar dinheiro, né? Só que o trabalhar de Jesus aqui não foi nesse foco que às vezes a gente coloca no nosso coração e na nossa mente. Não, o trabalhar dele era cuidar do necessitado, era cuidar daquela pessoa que estava ali aflita com algum tipo de problema, acamado, né? Não conseguia andar, não conseguia, enfim, fazer outras coisas. Então, esse era o tipo de trabalho que Jesus ele fazia no sábado, que era fazer o bem, no caso. Mas vamos continuar aqui. Então, quando a ideia que surge, né, que algumas pessoas podem utilizar, olha, Jesus trabalhou no sábado. Sim, Jesus trabalhou no sábado, mas não da forma que você estava imaginando, da questão dele ali como um empresário, com um cartão, um notebook ali, fazendo marketing, reunindo uma multidão para tirar dinheiro daquelas pessoas e assim ele começar a faturar e a ter um rendimento. Enfim, não foi isso que Jesus estava fazendo no sábado. Ele estava ajudando, curando as pessoas de maneira gratuita, de forma gratuita. Não tinha ali um objetivo de arrecadação de dinheiro, não tinha ali um salário que ele ia receber no final do mês. Bom, como a gente estávamos falando sobre o quarto mandamento, é exatamente esses pontos que o texto mostra para a gente. Vamos verificar também aqui em Marcos, capítulo 3, do versículo 4 e 5, o que o texto diz para a gente. Vamos lá. Então, no livro de Marcos, do capítulo 3, e versículo 4 e 5, fala o seguinte: Perguntou-lhes, ou seja, Jesus aqui está fazendo a pergunta, e perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha só, salvar a vida ou matar? Ou seja, salvar a vida ou deixar morrer? E eles calaram-se, ou seja, os judeus calaram-se e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se de dureza do seu coração, disse-lhe ao homem: Estende a tua mão. Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Ou seja, Jesus chega para aqueles homens e fala o seguinte:
É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar ou deixar morrer? E aí, gente? O que que eles responderam? Eles se calaram. Porque para os judeus daquela época, o fato de uma pessoa carregar alguma coisa no dia de sábado já era pecado. O fato de alguém cuspir no chão já era pecado, porque estaria contribuindo para o crescimento ali talvez de um mato, de alguma planta, de alguma coisa assim, entende? Então eles eram muito cheios de regras, no sentido que eles inventaram muitas regras, muitas coisas, que nem mesmo eles conseguiam cumprir aquilo que eles exigiam de outras pessoas. Colocavam fardos enormes. Até o ato de fazer o bem, de salvar a vida de alguém, era questionado. Olha só o nível de, vamos colocar assim, a, o nível que essas pessoas estavam assim, nas suas ideias radicais. Então Jesus vai lá e pergunta para eles: olha, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ou seja, imagine o seguinte: se alguém aí na sua casa que você mora está passando mal no sábado, você vai deixar ela morrer? Não, você não vai deixar ela morrer. Você vai dar um jeito, você vai arrumar um carro, vai ligar para a ambulância, você vai dar um jeito de poder salvar essa pessoa que é importante para você que está aí, ou até mesmo algum conhecido, um amigo, alguém que está aí, você vai fazer o possível e até mesmo ali o impossível, né, no que estiver no seu alcance, para tentar salvar a vida dessa pessoa. A gente não vai deixar simplesmente a pessoa morrer porque é dia de sábado. Mas veja a questão. Então, o trabalho que Jesus ele desenvolvia no sábado era curar as pessoas, curar os doentes, os necessitados, os órfãos, essas pessoas que não tinham ali, assim, tinham problemas, né? Não eram pessoas que tinham um corpo igual ao nosso, que a gente pode fazer as coisas, pode correr, pode andar, consegue enxergar e tudo mais. Entende? Então o problema aqui todo, na verdade, estava no coração daqueles judeus, daqueles fariseus que não aceitavam as coisas que Jesus fazia no sábado. Só que o que ele fazia era o bem, o que ele fazia era salvar vidas, né? Então ele salvava vidas, ele não fazia o mal, ele salvava a vida. E isso os caras, aqueles fariseus, eles ficavam indignados com isso, eles não aceitavam. A Bíblia até coloca aqui, ó, e eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação, eles ficavam indignados, condoendo-se de dureza do seu coração. Então eles não aceitavam. Eles não aceitavam. Tem até outra passagem que fala, Jesus pergunta para eles, né? E se teu animal cair num buraco no dia de sábado? Você vai deixar o animal lá para morrer ou você vai tirar o animal? E eles tinham o costume de tirar o animal, assim a gente sabe. Gente, é bem claro assim, o texto, né? Assim, o versículo é muito explícito o tipo de trabalho que Jesus fazia. Então, ao fazer as curas, a restauração da mão da pessoa, ao curar alguém que não andava, ele mostra para que ele veio, que é para salvar as vidas das pessoas, né? Para trazer ali o sentido de volta a respeito. Então, então, quando a pessoa ela diz, né, não, eu posso trabalhar no sábado porque Jesus também trabalhou no sábado. Bom, sim, é verdade, Jesus trabalhou no sábado, só que o trabalho dele não era visando uma questão financeira, de você ter que ir porque você vai fazer um extra ou que vai aumentar ali, você vai ter mais uma receita ali no final do mês, porque alguma empresa te chamou e tudo mais, né? Então, o trabalho que ele desenvolvia
não era esse tipo de trabalho que a gente coloca na nossa cabeça. O trabalho dele era para ajudar as pessoas, né? Então, curar os necessitados, os doentes, enfim. Acredito que até aqui está tudo tranquilo. O que acontece? Usar o argumento que Jesus trabalhou no sábado e a gente pode trabalhar depende da interpretação aqui, pessoal. O que que acontece? Se eu for trabalhar no sábado para ajudar um morador de rua, para fazer ajudar um necessitado, alguém que está passando mal, alguém que está precisando fazer alguma coisa, comprar um remédio, fazer alguma coisa, salvar a vida de alguém, se for esse o tipo de trabalho que a gente for fazer, conforme está sendo mencionado aqui que o próprio Jesus fez, isso sim é válido. Só que o seguinte, se eu estou na minha mente, Jesus trabalhou no sábado, eu também posso trabalhar. Só que eu estou com a ideia daqui o seguinte, não, eu vou investir na bolsa de ações, igual que Jesus está fazendo aqui, ó. Jesus aqui está olhando aí os gráficos, né, aonde que ele vai investir, aonde que ele vai aplicar o dinheiro dele e tudo mais. Então, assim, não é o Jesus, ao trabalhar no sábado, ele não fez isso daqui que vocês estão vendo na imagem. Vocês bem sabem o que foi que ele fez. Ele fez o bem no sábado e não visando o faturamento, o recebimento de algum valor e de algum dinheiro, tá bom? Então é importante deixar isso daqui bem pontuado para que as pessoas consigam entender qual que é do trabalho que Jesus fazia, tá bom? Bom, vamos continuar. Então, Jesus trabalhava no sábado? Sim, ele trabalhou no sábado, conforme eu já falei, né? Por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 12, fala o seguinte: e é lícito fazer o bem no sábado. Então, é lícito fazer o bem no sábado, para salvar. Então, veja, não era uma questão que Jesus ele estava indo para uma empresa, né? Eu até deixei uma imagem aqui de uma empresa, ó, a gente tem alguns homens ali e está funcionando ali, tem um caminhão ali chegando, né? E tudo mais. Então, assim, no dia de sábado, quando alguém fala assim, Jesus trabalhou no sábado. Aí na cabeça de alguém que Jesus trabalhou no sábado, talvez está uma imagem daquela dali. Jesus talvez trabalhando ali no lugar e tudo mais, né? Aquela operação toda ali de funcionários. E não é isso que a Bíblia ensina. Então, a gente tem que ser muito objetivo, examinar todos os textos. Por isso que eu dividi em 3 partes, né? Porque o assunto ele é extenso, ele não é curto. E a gente precisa examinar todos os pontos. Então, no dia, quais foram assim os principais milagres que Jesus realizou no dia de sábado, no caso? Ele curou um cego de nascença, conforme está lá em João 9. Ele curou um paralítico, conforme está lá em João capítulo 5. Um homem possesso, conforme está lá em Lucas capítulo 4, versículo 31. Ele curou a sogra de Pedro, conforme está lá em Lucas capítulo 4, versículo 38. Um homem com a mão paralisada, conforme está lá em Lucas capítulo 6, versículo 6. A mulher curvada, conforme está lá em Lucas 13, 14. E um hidrópico, conforme está lá em Lucas 14, 2. Ou seja, o trabalho que Jesus desenvolvia era um trabalho diferente de uma construção civil, de um supermercado, de algo dessas categorias, tá bom? O trabalho dele não visava nesse aspecto, mas no aspecto de salvar vidas, de salvar pessoas. Tá bom? Então, se eu fizer essa pergunta aqui para você, qual era o salário de Jesus? O que ele recebia no final do mês? Porque a questão, quando a gente fala, assim, às vezes a gente pensa em algumas linhas de pensamento, bom, Jesus trabalhou no sábado, eu também posso trabalhar. Bom, não é bem assim, conforme foi mostrado no texto, nos textos que a gente já verificamos, é mostrado que o trabalho que Jesus fazia, que ele fez no caso, é diferente com a ideia que a gente tem de trabalho que a gente vai fazer no sábado.
Ou seja, a ideia que a gente tem trabalho de fazer no sábado não é ir curar, atender alguém que está no hospital, não é ir lá no hospital visitar alguém e passar alguma mensagem do reino. Não, o nosso trabalhar, a nossa ideia, na nossa mente seria o quê? Ir para uma empresa, ir para algum lugar e ali trabalhar para aquela empresa, para cumprir ali o horário e tudo mais. Então, é diferente. O trabalhar que Jesus trabalhou no sábado é diferente do trabalhar com que está no imaginário de muitas pessoas, tá bom? Então, assim, qual era o salário de Jesus no final do mês? Nada, ele não recebia nada. Ele não estava ali no sábado trabalhando para fazer um extra ou em prol com o objetivo de ganhar algum dinheiro, tá bom? Então, assim, acho que ficou bem claro assim nos textos. Caso tenha ficado assim com alguma dúvida, vocês podem estar deixando no comentário também. Bom, e tem também aqui uma passagem, né? Conforme eu falei, a gente vai abordar todos os textos, eu não vou deixar nada para trás, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus, então a gente vai examinar todos os textos. Aqui tem um texto que assim, é utilizado para poder, vamos dizer assim, meio que comprovar que a gente não precisa observar a questão do sábado no caso. Mas vamos examinar aqui, vamos ler ele primeiro. Está aqui em Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 e 17, que fala o seguinte: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Certo, pessoal, aqui ele falou coisas importantes, porque ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja, isso tudo aqui está se remetendo às questões cerimoniais, às questões de festas, às questões de luas novas, dos sábados. E aonde que estava essas ideias no caso? Exatamente na questão de aquilo que foi passado através de Moisés para aquelas pessoas. E para a gente poder compreender esse texto aqui de Colossenses 2, capítulo 2, versículos 16 e 17, a gente precisa ler o livro de Deuteronômio, do capítulo 31, do versículo 24 a 26, que fala o seguinte: Aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai deste livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então veja, Moisés ele escreveu um livro e nesse livro tinha orientações sobre diversas coisas e deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança para que esse livro da lei fosse colocado ao lado da Arca da Aliança, tá bom? Então, quando está falando aqui sobre questões de lua nova, dos sábados, dos dias de festa, pelo beber e pelo comer, está se referindo a todas essas questões que envolvia a questão de Moisés, das leis cerimoniais, do sacrifício de animais, da questão das festas dos tabernáculos, festa das primícias, dos pães asmos. Então, todo esse conceito ritualístico e essas outras coisas de festa, isso tudo estava remetido a Moisés, as coisas que Moisés tinha dado como orientação para o ser humano, no caso, naquele período ali que Moisés ele estava em vida, no caso, né, ajudando ali nesse aspecto. E é importante você entender por quê. A questão aqui, deixa eu voltar aqui, a questão dos sábados, né? Porque assim, muita gente vai chegar aqui e vai falar, Felipe, mas aqui tá falando dos sábados. Então, se tá falando dos sábados, eu não preciso observar o quarto mandamento, porque aqui está falando dos sábados. Então,
Ninguém pode me julgar pela questão dos sábados, né? Então, se eu não guardar, não tem problema. Ora, veja bem, veja que quem escreveu todas essas coisas no sentido que foi mencionado aqui no livro de Colossenses 2, a que está se referindo, é justamente todo esse contexto ritualístico, essas questões de festa, de sábados. Esses sábados cerimoniais está se referindo a outros sábados que tinha no período de Moisés ali. E eram sábados que caíam em outros dias da semana. Então, se você pesquisar sobre isso, você vai ver que existe outros tipos de sábados. Por isso que aqui está utilizando no plural, ó. Tá vendo? Dos sábados. É... Veja bem, aqui dos sábados no caso. Veja bem, se a gente for aqui agora no próximo, a gente já leu essa parte, né? Mas vamos ler de novo. Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 24 e 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai o livro da lei e ponham ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que a lei esteja por testemunha contra ti. Veja bem, aquilo que Moisés escreveu a respeito de algumas instruções e tudo mais, isso que ele escreveu foi colocado do lado da Arca da Aliança, no caso. E é importante entender que o quarto mandamento que a gente estamos conversando aqui não é o quarto mandamento, no caso, o sábado, não é o sábado da lei cerimonial no caso, não é aqueles sábados lá, sábados festivos, sábados que era para dia de libertação e tudo mais, negócio do jubileu. Mas veja bem, quem escreveu os 10 mandamentos, né? É importante entender essa parte também, é o que a gente vai ver aqui em Êxodo 31, 18. Então, em Êxodo, do capítulo 31, versículo 18, fala o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Veja, Deus escreveu em tábuas de pedra, ou seja, uma lei estabelecida diretamente por Deus, ou seja, uma lei moral. E Moisés, ele escreveu aonde? Moisés escreveu num livro, num pergaminho, todas as palavras desta lei. E este livro que Moisés escreveu, ele foi colocado do lado da arca, e os dez mandamentos, as tábuas no caso, elas foram colocadas dentro da arca da aliança devido à sua importância. Então, quando o texto aqui ele está falando dos sábados, aqui em Colossenses 2, 16 e 17, ele não está se referindo ao sábado da lei de Deus, da lei moral de Deus, no caso, que Deus escreveu pelo nome dele, que Deus escreveu com o dedo dele, perdão. Ele está se referindo a esses sábados cerimoniais, esses outros sábados que existiam naquele período ali, com questões de festa, como eu mencionei, e tudo mais. Você mesmo pode fazer uma pesquisa a respeito disso, né? Outros sábados, você pode ir no Google aí, outros sábados que o povo de Israel também teve e tal. E aí vocês vão ver que não é só o sábado dos 10 mandamentos, existiam outros sábados também. E esse menção dos sábados aqui está se referindo exatamente a isso, porque Moisés ele escreveu num livro, e esse livro, a gente fala livro aqui, gente, mas naquela época era tipo uma pele de um animal, entendeu? Onde que se escrevia, eles escreviam. E Deus ele escreveu em tábuas de pedras os 10 mandamentos, conforme está aqui em Êxodo 31, 18, tá bom? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, tá certo? Então, no meio desses 10 mandamentos está o quarto mandamento, que é o mandamento que fala para santificar e guardar o dia de sábado, no caso, tá bom? Aí, assim, pessoal, é lógico, vocês podem
congregar, orar e tudo mais em qualquer dia. A gente não está aqui para poder falar assim, não, é porque só pode nesse dia. Não, vocês podem fazer em qualquer dia. A única questão aqui que a gente está levantando é porque esse é um mandamento, assim, que o quarto mandamento, que ele é um mandamento que às vezes algumas pessoas fazem vista grossa, outras não. E tem toda uma situação tensa em cima desse quarto mandamento. Então a gente está trazendo ele aqui para a gente poder examinar se ainda é preciso ou não, entendeu? Guardá-lo no caso. E até aqui que a gente estamos observando, sim, ele faz parte dos 10 mandamentos. E como ele faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus, não das leis cerimoniais, tá certo? Da lei moral de Deus, ele sim é válido e tem que ser observado também. Precisa ser observado. Porque o próprio Deus pede isso, né? Para que a gente possa observar. Bom, vamos continuar aqui. Para quem não sabe, o Catecismo da Igreja Católica, no caso, é um livro com orientações e doutrinas e principais doutrinas da Igreja, ele alterou os mandamentos de Deus, no caso. Você pode pesquisar sobre isso, você pode conseguir um catecismo desse aí em PDF, pode baixar para você mesmo verificar. Então, o que que tem nesse catecismo? Eles alteraram os 10 mandamentos de Deus. Eu vou estar mostrando isso para vocês. Aqui do lado é exatamente os 10 mandamentos conforme está nas Bíblias, tá bom? Só que no catecismo, o que que aconteceu? Por exemplo, na Bíblia está dessa forma aqui, os 10 mandamentos. Só que no catecismo que a igreja, que é a questão da igreja católica, no caso, né, que foi alterada, que eles alteraram, aqui vem o mandamento, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, não farás para ti imagem de escultura, foi removido. Esse aqui, lembra-te do dia de sábado para o santificar, eles mudaram, ó, eles colocaram guardar domingos e festas, no caso. E aqui embaixo, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui eles transformaram em dois, né? Não desejarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas alheias, no caso. Então, veja bem, já mudaram os mandamentos de Deus, no caso, e isso já aconteceu há muito tempo atrás. E isso está até os dias de hoje. Então, qual que é o dia que todo mundo está em casa para descansar? Aqui eu não estou entrando no mérito, pessoal. Enfim, assim, você pode adorar em qualquer dia, eu já falei que sim. Mas aqui a gente estamos analisando dois pontos. A gente sabe que aqui a Bíblia, ela fala ali no 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus a respeito do sábado. E aqui vem um sistema religioso e muda, né? E coloca ali, ó, guardar domingos e festas. Veja que aí já tem o que? Uma alteração absurda do que a Bíblia ensina, do que Deus estabeleceu. Então Deus fala, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí vem o catecismo, ideias, e vai lá e eles colocam aqui, ó, guardar domingos e festas. E o que a humanidade, as pessoas, as empresas, qual é o dia que está todo mundo em casa? Tecnicamente falando, no domingo, o dia que ninguém trabalha. Só que o que Deus orientou foi o sábado, né? Mas tecnicamente todo mundo vai descansar aonde? No domingo. Conforme isso já está impregnado dentro de diversos templos e lugares na sociedade de forma em geral. Muitos não talvez nem sabia disso daqui que eu estou falando, né? A respeito do catecismo, mas existe, é real. Você pode ficar à vontade também para pesquisar a respeito do assunto. Bom, vamos verificar aqui um vídeo juntos de um próprio padre falando a respeito.
have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Bom, pessoal, falei que era um padre, na verdade era um bispo, tá bom? Só me corrigindo aqui. Então, vocês mesmos podem ver aí o que o bispo falou, né? Que a igreja ela fez essa transferência. Então, elas colocaram o domingo no lugar do sábado. Eles fizeram essa alteração no caso. E aqui a gente não está entrando nessa simples discussão, mas eu posso adorar em qualquer dia. Gente, todo mundo sabe disso, é o óbvio. Você pode orar a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, no sábado. Enfim, a questão não é essa. A questão é que Deus, ele separou um dia, tá bom? Se fosse o domingo, eu estaria aqui falando para você que era o que? O domingo, tá certo?
Então, se fosse a segunda-feira, eu ia falar, gente, vocês que estão aqui assistindo o vídeo, Deus separou a segunda-feira e santificou a segunda-feira. Mas não, ele separou um dia, abençoou e santificou e ainda colocou entre os 10 mandamentos que ele escreveu pelo próprio dedo dele, com o próprio dedo dele no caso. Enfim, vocês mesmos viram aí o vídeo, tá bom? A respeito do que o bispo falou do assunto, que a igreja ela se considera tendo autoridade de poder fazer essas alterações e alteraram sim os mandamentos de Deus. Nesse aspecto está no catecismo, não é uma coisa que está escondida de ninguém. O mundo praticamente também já aderiu a esse sistema. E tem aí essa dualidade, né? Tem aí essa dualidade no caso. Bom, para a gente finalizar aqui, em Mateus 12, capítulo 12, versículo 12, só reforçando mais uma vez, é lícito fazer o bem no sábado, tá bom? O trabalho que Jesus fazia no sábado era de que curar as pessoas, curar os paralíticos, curar os possessos. Ele curou a sogra de Pedro, curou o homem com a mão paralisada, a mulher curvada e outras situações. Então, o trabalho de Jesus no sábado não foi aquele trabalho para ganhar dinheiro, conforme eu já tinha mencionado anteriormente. Ele fazia o bem no sábado, ele salvava vidas. Eu espero que tenha ficado claro, né, para você que assistiu até aqui, que assistiu a parte 1, a parte 2 e a 3, que é essa aqui que é a conclusão, a respeito do assunto. Então, espero que tenha ficado muito claro, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, possa te abençoar, que possamos crescer junto espiritualmente cada vez mais. Tudo que foi mostrado aqui é o que a Bíblia apresenta a respeito do assunto. Em momento algum eu dei a minha própria opinião, tá bom? Então, pessoal, sim, os 10 mandamentos eles são válidos até os dias de hoje. Todos eles precisam ser sim observados, tá certo? E Deus, ele é Deus, gente, ele é grande o suficiente para cuidar de cada um de nós. Deus criou as galáxias, os planetas. Imagine que seu patrão te pedisse para fazer uma coisa ali que é um pouco difícil, você ia tentar fazer do mesmo jeito. E se Deus ele dá umas orientações, um manual para a gente, é porque também é importante para a gente no caso, tá bom? Então fique com Deus, que Deus possa te abençoar. Se inscreva no canal e vejo você no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.